Vamos iniciar mais uma entrevista no âmbito da rúbrica das entrevistas com inovadores, que são realizadas pelo INA, Instituto Nacional de Administração. Esta rúbrica é realizada com profissionais do setor público, privado, do setor social, também da academia e em contexto nacional ou internacional, como é hoje o caso. Visa esta rúbrica partilhar o conhecimento, as ideias e as práticas das pessoas que em diferentes domínios contribuem para a capacitação, para a inovação e para a transformação da administração pública, de modo que ela possa responder aos desafios do presente, mas também, efetivamente, aos desafios do futuro. Temos connosco hoje a doutora Marisaura Camões, é coordenadora-geral do Guenova, Laboratório de Inovação em Governo da Escola Nacional de Administração Pública do Brasil, o ENAP. Ela é formada em Psicologia, mestra em Gestão de Pessoas e Organizações, doutoranda em Administração Pública, tem uma carreira já extensa na área de Políticas Públicas e Gestão Governamental, com especial dedicação às temáticas de Gestão de Pessoas e Inovação no setor público e também à pesquisa e à produção de conhecimento. Muito obrigado, doutora Marisaura Camões, por ter aceito o nosso convite para esta conversa. Desenvolve a sua atividade na Escola Nacional de Administração Pública do Brasil. Pode descrever-nos genericamente qual é o papel que o ENAP desempenha nas respostas às necessidades da administração pública brasileira? Dizer que eu fico muito honrada de participar e poder compartilhar com a escola irmã, né, o Instituto Irmão da nossa escola, sobre o que temos feito pela ENAP. A ENAP é uma escola de governo, é uma escola nacional. O Brasil, como vocês bem sabem, é um país continental, então nós temos centenas de escolas de governo nos diferentes estados e municípios brasileiros, e a ENAP é a escola do Poder Executivo Federal brasileiro. Então, o nosso papel, além de oferecer programas de capacitação e serviços para servidores públicos, a gente também tem um papel de escola das escolas, né? Nós temos esse papel de um pouco reunir, produzir conhecimento, materiais, formas de atuação e compartilhar com as escolas e governos subnacionais. Então, as próprias políticas de capacitação do governo federal são compartilhadas, né, com a responsabilidade com a ENAP. Então, é um pouco a nossa atuação, ela tem um pouco essa missão, digamos assim, de aumentar as capacidades do governo federal e dos governos subnacionais para a melhoria de entrega de políticas públicas e de gestão pública. Quais são os principais problemas que são desenvolvidos pela vossa escola? Bom, a ENAP ela é dividida em diretorias, né, além de uma diretoria de gestão interna, nós temos outras diretorias e cada diretoria tem um pool de projetos, né, mas se eu puder destacar alguns, seria impossível falar de todos aqui, mas eu acho que o que a gente evoluiu muito nos últimos anos foram os programas de liderança, né, principalmente para altos executivos. Então a gente tem hoje mentoria para futuros executivos, programas de liderança muito consolidados dentro no âmbito da escola. Temos uma escola virtual de governo que funciona como uma plataforma, como se fosse um Coursera brasileiro de cursos online. Então a gente expandiu muito o volume e a gente está na casa de milhões de usuários hoje na Escola Virtual de Governo da ENAP. São cursos abertos, gratuitos e a maioria autoinstrucionais, ou seja, a população de Portugal se beneficia se quiser fazer os cursos oferecidos pela nossa Escola Virtual de Governo, porque a maior parte deles está no idioma português, obviamente. Então, eu acho que isso foi uma expansão enorme. A gente tem curso de centenas de instituições. A gente também ampliou muito a nossa agenda de pesquisa nos últimos anos, então a gente não só fomenta a pesquisa, como hoje nós temos serviços de pesquisa especializados para os órgãos, como mentoria para avaliação, para demandas específicas, um programa de evidências, de produção de evidências para tomada de decisão em políticas públicas. E, claro, que eu não posso deixar de falar da área de inovação,
né, que é uma diretoria nova, uma diretoria mais caçula da escola, digamos assim, a mais recente, mas que tem expandido muito serviços de inovação para governo, né. A ENAP já trabalhava com inovação há muitos anos, a gente tem um prêmio de inovação há 25 anos, estamos no 26º ano do concurso para inovação, mas a gente expandiu muito, né, desde a criação do laboratório Genova, a gente expandiu muito a atuação de inovação para governo, né, a escola tem sido uma referência hoje no Brasil de inovação em governo, então acho que é bem uma pincelada rápida do que a escola faz, eu acho que seria isso. Muito, muito interessante, muito global, muito integradora, e porque falou no laboratório Genova, gostaríamos muito que nos dissesse como é que esta nova diretoria, que ao fim e ao cabo é um culminar daquilo que é a tradição do ENAP em trabalho em inovação, como é que esta diretoria apoia a transformação governamental da administração pública e daquilo que acontece na administração pública brasileira? Bom, a diretoria ela surge no final de 2016, mas antes disso foi criado o laboratório, né? O laboratório ele foi uma inspiração do Mind Lab, que era o laboratório de inovação do governo da Dinamarca. O nosso Ministério do Planejamento, numa parceria com a Embaixada da Dinamarca do Brasil, construíram esse projeto de ter um laboratório de inovação do governo brasileiro e convidaram a ENAP porque entenderam que seria o espaço físico mais adequado para a construção desse laboratório. Então, nós fizemos essa parceria entre ENAP, Ministério do Planejamento e Governo da Dinamarca, e tivemos todo um apoio, uma mentoria, principalmente de métodos, de tecnologias e de formatos de atuação, nos primeiros 2 anos de existência do laboratório da ENAP, a partir dessa parceria com a Dinamarca. Obviamente, a gente teve que fazer muitas adaptações, né, para a nossa realidade, para o tamanho do país, para os desafios que enfrentamos, digamos que são significativamente diferentes, mas foi como começamos, né? Então, tinha uma equipe de servidores da própria escola, servidores de outros órgãos que se juntaram, então a gente começou a trabalhar fortemente nos capacitando, principalmente em metodologias de design, né, que é, digamos, o centro ali metodológico da inovação, né, geral, né, tanto pública quanto privada, mas a gente começou a se apropriar mais das metodologias de design, do olhar de design, para políticas públicas e como que a gente poderia fazer essa adaptação e começar a trabalhar com projetos reais, né. Então, a gente começou atuando nesse sentido e começamos a atender, inicialmente, o Poder Executivo Federal, né, em projetos, desafios e problemas públicos reais, aplicando essas metodologias para o apoio no desenvolvimento de soluções para os problemas públicos. Então, foi assim um pouco a nossa história, como começamos. Mas é uma história muito interessante. Curioso que este apoio, esta mentoria tenha vindo de um país da Europa do Norte. Como é que surgiu este contacto? Como é que surgiu esta colaboração? Ela em si parece também inovadora, da maneira como a colocaram em prática. A gente, inclusive, tem uma coleção de livros que a gente chama de coleção Inovação na Prática, e um dos livros é justamente contando sobre essa parceria que nós fizemos com o governo da Dinamarca, né? A Dinamarca, ela sempre foi uma referência em inovação, né, para o mundo, acredito, uma referência em design, e na prospecção que o Ministério do Planejamento começou a fazer sobre possíveis parceiros, um dos nomes que surgiu foi justamente o do Mind Lab, que era um laboratório muito tradicional, né, um dos mais antigos laboratórios de inovação e governo do mundo. Então, por conta disso, a gente fez esse contato com a embaixada e acabou que tivemos essa parceria bem sucedida, digamos assim, na criação do nosso laboratório, né, e na apropriação das metodologias, e eles foram muito generosos para conosco, digamos assim, né, e tiveram muita
um apoio, eles sabiam que a nossa realidade era muito diferente, então foi um apoio muito no sentido de nos ajudar a desenvolver as nossas metodologias, o nosso jeito de atuação para atender os problemas brasileiros, porque até o volume, né, tudo que o governo do Brasil faz é um volume muito grande, sempre são milhões, né, qualquer programa público brasileiro, a gente vai atender milhões de pessoas. Então, nós temos só de municípios, mais de 5 mil municípios brasileiros. Então, um programa para municípios é no mínimo para 5 mil. Então, tem uma complexidade, né, você trabalhar com um país federativo tão grande, e eles compreenderam e nos ajudaram a desenvolver e testar as metodologias para a nossa realidade. Então, foi bem, bem positivo. Muito bem. Um país nórdico a apoiar um continente a desenvolver uma estrutura inovadora, neste caso, de uma forma colaborativa, um excelente exemplo de trabalho colaborativo. Esse é um pilar, né, da inovação, a colaboração. Não tem como inovar sem ser de forma colaborativa, co-construído, né? Então, acho que isso foi um dos aprendizados, acho que foi isso também. O vosso laboratório, segundo conhecemos, adota essencialmente 3 eixos de atuação: a experimentação, a prospecção e a disseminação. Quer falar-nos um pouco sobre cada um destes eixos do vosso trabalho? Posso falar. A prospecção se dá muito nesses contatos que a gente faz, tanto dentro do Brasil, porque hoje nós temos uma rede de laboratórios, né, de inovação no país, nos governos subnacionais e também no governo nacional. Então, a gente está sempre em contato. A gente tem feito muita prospecção também a partir de instituições internacionais que têm desenvolvido novos métodos, novas abordagens, e também nacionais, né? Contato, inclusive, essa ponte para o setor privado, que não é muito usual para o serviço público, né? Esse olhar do que tem se desenvolvido em organizações privadas exponenciais. Então, a gente tem feito sempre muito diálogo trazido para os nossos eventos como uma forma da gente prospectar o que tem sido feito. A partir disso, a gente experimenta. O coração do laboratório é a experimentação, né? É o teste, é a iteração. Então, a gente hoje tem um modelo de experimentação, digamos assim, que a gente sempre faz uma chamada de projetos. Então, a gente tinha uma demanda de projetos muito maior do que o que a gente conseguia atender. Então, a gente abre uma seleção, os órgãos se candidatam e a gente faz uma seleção dos projetos. E aí, a gente sempre trabalha com uma etapa de entendimento do problema. E aí, a gente muda um pouco o ferramental, a depender do problema que a gente está querendo atuar, né? Então, a gente faz um entendimento, a gente sempre faz escuta a usuários. Isso é um valor que a gente não abre mão de não construir o entendimento do problema só a partir da literatura ou dos dados, sim, também, mas também escutando quem sofre a dor do problema, né? Eu acho que isso é uma coisa muito rica do laboratório. A gente sempre vai a campo, e é um momento que eu digo que é quando o entendimento do servidor público, eu acho que é o momento de maior aprendizado para o servidor público. É esse momento de ouvir, de escuta ao cidadão. A gente não tem esse hábito de ouvir o cidadão, de entender a dor dele, de tentar se colocar no lugar dele, né, fazer esse exercício de empatia. Então, esse momento é um momento super rico. A gente, inclusive, está com alguns projetos agora nesse sentido, e depois posso até citar alguns exemplos de projetos que a gente já viveu, e de preconceitos, no sentido de conceitos preconcebidos que a gente tinha sobre uma determinada realidade, e que esse campo muda completamente o nosso olhar sobre o problema. E depois a gente tem também etapas de inspirações, o que já existe, né, disso para solucionar. Depois que a gente faz esse entendimento do problema, a gente identifica oportunidades, insights sobre aquele problema, identifica oportunidades, e aí a gente começa o desenho de solução, né, desenho de proposta de solução, e aí a gente também usa de diferentes ferramentas, vai depender de qual foi o problema e qual foi a oportunidade. Por incrível que pareça, poucas soluções vão para a linha tecnológica, né? A gente tem ainda um mito de que inovação se dá sempre via tecnologia,
mas na nossa experiência acaba que nem sempre, né? A gente tem muita solução comportamental, solução de simplificação de linguagem, solução de desenho de políticas, de programas de serviço, e a gente vai novamente a campo testar, né? Então a gente desenha um protótipo de solução, vamos ouvir novamente, vamos fazer os testes, e aí a gente tem buscado acoplar, a gente fala que estamos aumentando nosso cinto de utilidades, que é o jeito a nossa caixa de ferramentas, a gente tem acoplado novas metodologias com o passar do tempo. Mas somos uma escola, não somos uma consultoria. Então, tudo que a gente testa, experimenta, a gente dissemina. E aí a gente tem diferentes formas de disseminação. Nós disseminamos via coleção Inovação na Prática, então a gente faz um relato, e ele é um relato quase um guia, um manual dos métodos que nós já testamos, as abordagens. A gente tem um evento mensal que se chama Genipapo, que é um bate-papo com inovadores. Genipapo é uma fruta típica da região central do Brasil, então a gente fez um trocadilho, né, com a palavra, com a fruta genipapo, e nós estamos em Brasília, que é a região central do Brasil, então a gente tem esse evento, temos vídeos, programas, temos webséries que a gente faz também para disponibilizar, além de cursos que a gente já tem cursos na EVG, então a gente tem feito buscado em diferentes frentes essa questão da disseminação também. Muito bem. Criar soluções, indo desde as ideias até às respostas, com o envolvimento quer dos servidores públicos, dos trabalhadores, quer inclusivamente dos próprios cidadãos. Pode partilhar connosco também um ou outro exemplo de iniciativas e de projetos desta natureza que sejam para vós marcos importantes, que sejam referências de como conseguiram esta dinamização, esta promoção da inovação na administração pública brasileira? Bom, são inúmeros exemplos, né? Até é difícil escolher, já foram muitos projetos, mas acho que se eu pudesse bem emblemáticos, eu vou falar de algumas experiências recentes. Por exemplo, a gente trabalhou recentemente com a política de busca de pessoas desaparecidas, né? A gente tem uma infinidade de pessoas desaparecidas, essa política ela não tinha muito avanço no Brasil, e aí o Ministério da Justiça, que é o responsável aqui no Brasil por essa agenda, por esse tema, se candidatou, e nós fizemos um trabalho de entendimento do problema, muito forte com eles, e fizemos escuta, tanto a familiares de pessoas desaparecidas, quanto a agentes da segurança pública, policiais, delegados, a polícia rodoviária, e usamos uma metodologia, por exemplo, que só usamos nesse projeto até hoje, que é chamada etnografia sonora. Nós usamos muitos áudios para gerar empatia na hora do desenho. E aí, só um exemplo de insight que foi muito interessante, no Brasil existe uma cultura muito forte de se esperar 24 horas antes de relatar um desaparecimento. E essa cultura das 24 horas, ela é muito determinante para o não encontro da pessoa. Não se pode esperar 24 horas. É um mito que se difundiu e está presente na cultura, inclusive dos profissionais da segurança, de que você não adianta você procurar a polícia antes das 24 horas. Então, o que a gente trabalhou com uma oportunidade? Uma cartilha justamente para os agentes de segurança instruírem a população e receberem essas famílias que são desaparecidos. E aí teve um relato, por exemplo, muito rico, de uma delegada falando, olha, uma família esperou 24 horas para fazer o relato do desaparecimento da mãe. E assim que eles fizeram, pelo celular, nós identificamos onde ela estava, e ela estava morta há 6 horas. Se eles não tivessem esperado as 24 horas, a gente teria encontrado com vida. Então, esse tipo de relato é da onde a gente tira as oportunidades, né? Porque a gente pode pegar inúmeros dados da segurança, e são ricos, e a gente faz uso disso, mas a gente busca esses relatos. Então, esse foi, por exemplo, um caso onde a gente usou, mas também já trabalhamos, por exemplo, recentemente com
redução, inclusão produtiva rural no Brasil, né? A gente tem uma população rural gigantesca, nós somos um país agrícola, então a gente tem uma população que em extrema pobreza na região rural, e aí trabalhamos também com modelos mais comportamentais com essa população. Então a gente trabalha com todo tipo de problema público que possa imaginar, desde problemas muito de gestão, como compras públicas, gestão de pessoas, engajamento de servidores, como problemas sociais complexos, né, como inclusão produtiva urbana, rural, desemprego. Então, a gente tem trabalhado nesse teste de abordagens, muito fortemente, de que tipo de abordagem, de metodologia. Trabalhamos, o ano passado a gente trabalhou com design sistêmico, porque a gente olha, às vezes, o problema público de forma muito linear, então nós construímos os sistemas dos problemas, também foi muito interessante. E a gente tem uma outra área dentro da diretoria de inovação, né, o Genova hoje ele está dentro de uma diretoria. Temos uma outra área, que é o Genova Transforma, que também tem feito isso, projetos com os diferentes públicos, inclusive agora estamos trabalhando com as cidades, com os municípios, né, brasileiros. E que é um outro desafio, né, que é uma outra cultura, um outro modelo de atuação, e então o problema, digamos, às vezes tem problemas até maiores, né, do que o nosso olhar aqui do Executivo Federal, então a gente tem tentado atuar, mas não fazendo por, fazendo com. Né? Então, essas equipes dos projetos, elas vão conosco. Hoje, a gente está mentorando laboratórios, aquilo que o Mind Lab fez conosco, né? Estamos mentorando outras unidades, porque a gente quer, no fundo, um novo modelo de atuação do governo, uma nova cultura, né? Que a inovação seja o novo normal, um novo olhar, que nenhum programa ou projeto público seja feito sem o olhar para o cidadão, seja feito sem testar antes, né? Porque a gente cria um decreto, uma norma, implementa, e depois que a gente vai ver que não deu certo, que não funcionou, já gastamos milhões, né, também, de horas e de pessoas e de recursos financeiros. Então, a gente quer que essa cultura do construção colaborativa, do olhar para a necessidade do cidadão, do teste, seja parte do cotidiano dos servidores públicos brasileiros. Então, isso tem sido também um enfoque. Além de fazer com, a gente quer que as pessoas assumam esse novo jeito de agir em governo, um novo modelo mental. Muito interessante. Desde intervir em questões sociais, em questões do tecido socioeconómico, inclusivamente até a abordagem das smart cities. E, portanto, o Laboratório de Inovação da ENAP como um agente de mudança, como um agente de desenvolvimento e transformação. Neste caminho que tem feito, desde a vossa construção, desde a vossa concepção, até ao papel que estão a desempenhar, inclusive de criar novos laboratórios, quais são os fatores que têm encontrado que são muito importantes, que são fatores de sucesso para promover esta inovação na administração pública brasileira? Olha, se eu pudesse dizer que eu acho que o principal fator de sucesso é que a inovação, ela engaja muito o servidor público. O servidor, eu não sei se isso se reverbera também aí em Portugal, mas aqui no Brasil, o servidor, ele fica muito mais envolvido com o trabalho, engajado no trabalho, quando ele percebe que vai gerar um resultado concreto para a sua organização ou para a sociedade. Então, eu acho que os laboratórios, as unidades de inovação, esse olhar real para as pessoas, tem trazido um servidor, tem trazido para o servidor brasileiro um ânimo, né? Então, eu acho que isso é um fator de sucesso. A gente tem, inclusive, programas, teve um projeto ano passado que nós fizemos, que nós tivemos servidores voluntários de outros órgãos, né? Nós fizemos uma convocatória para atuar no laboratório de forma voluntária, sem receber nada por isso, e a gente teve que fazer uma seleção de quem que seriam os servidores que iriam participar de um projeto especificamente. Então, é algo muito engajador. A gente já teve servidores que se aposentaram, eu não sei se é essa palavra aposentadoria que vocês usam aí em Portugal. Sim, aposentaram também. Isso. E continuaram no projeto, mesmo tendo se aposentado, falaram, não, mas no projeto de inovação eu vou até o final. Então, eu acho que gera
esse é um fator de sucesso, sem dúvida. A gente também tem encontrado dirigentes muito, pelo menos na ENAP, muito abertos à inovação, né, que embarcam nos nossos testes, nas nossas iterações, permitem que a gente se arrisque, porque sem se arriscar a gente não tem como inovar, né, então nós temos feito ações arriscadas, com o apoio da alta direção, isso é muito fundamental, e colhido os frutos dos resultados positivos e os aprendizados dos erros, né? Então, a gente vê o design como aprendizagem e o erro como aprendizagem, e é muito importante o espaço para o erro honesto, né? Para que a inovação aconteça. Então, esse apoio da alta direção tem sido muito fundamental também, acredito. E o apoio de parceiros, né? A inovação tem esse espírito colaborativo, e eu acredito que isso é no mundo todo. Então, qualquer contato que a gente faça com inovadores do mundo, a gente recebe de forma muito generosa mesmo, a entrega e o compartilhamento, a gente acredita muito na inovação de forma muito compartilhada, né, e com foco realmente na resolução de problemas públicos. Então, eu acho que isso são fatores que nos ajudam, digamos assim. Inovar muitas vezes significa também não ter receio de errar, estar disposto a mudar as coisas, não resistir àquilo que é a inevitabilidade, não é? Cada vez temos que fazer mais, melhor, em menos tempo, com menos recursos. Qual tem sido a vossa aprendizagem neste processo, em termos dos desafios, muitas vezes, que são necessários superar? Eu acho que a gente viveu aí nos últimos 2 anos no mundo um desafio muito grande que nos obrigou a inovar muito, né? E então, acho que a crise, e no Brasil nós tivemos uma crise muito grande durante a pandemia, né? Foram muitas mortes, muitos problemas sociais. Então, eu acho que esses desafios do contexto nos obrigaram a inovar, né? A própria escola teve que se inovar completamente, muito rapidamente, transferir, né? A gente mesmo nunca tinha, a gente falava, é impossível fazer um projeto de inovação de forma remota. Não tem como ouvir o usuário por uma tela. E a gente teve que desenvolver mecanismos para fazer isso, né? E tivemos que nos arriscar e fazer, e deu certo, muita coisa deu certo. Então, eu acho que diante dos desafios que ainda temos, né, grandes no pós-pandemia, fiscais e sociais, como resultado da pandemia, eu acho que os desafios nos obrigam a inovar e realmente fazer. Eu concordo que a gente tem que fazer mais, com menos tempo, com menos recurso, mas também agregando mais valor, né? Às vezes a gente não agregando mais valor à população, né? A gente ainda faz, às vezes, ações que economizam recursos ou que são entregas muito rápidas, que fica muito bonito ali para cortar a fita, né, para inaugurar, mas que não agrega valor de verdade para a população. Então, eu acho que esse é o principal aprendizado. Qual o valor? Para quem nós estamos fazendo isso? Né? Qual o valor que isso agrega? Isso é um desafio, né? A maioria dos órgãos, quando chegam para a gente, fala assim, a gente quer fazer um plano de comunicação de um projeto, a gente volta, mas para quem, né? Qual o valor, qual a necessidade, para quem vocês querem comunicar? A gente fez um projeto com uma agência reguladora, que é a Agência Nacional de Águas, e eles falaram, olha, a gente quer comunicar as nossas regulações, as pessoas não cumprem os nossos normativos, então a gente quer um plano de comunicação. E quando a gente foi a campo, percebemos que as pessoas não entendem os textos. A linguagem é tão ruim e tão difícil que, tirando o especialista em regulação de água no Brasil, ninguém mais compreende. Então, eles saíram do plano de comunicação e criaram um núcleo de linguagem simples dentro da organização. Então, eles estão simplificando a linguagem para que o cidadão, a pessoa que vai ser impactada por aquela normativa, consiga entender. Né? Então, às vezes, um aprendizado que a gente tem é que é algo, às vezes, muito simples, como mudar a forma como comunicamos, né? Faz uma diferença enorme e agrega um valor gigantesco para a população. A gente fez um projeto com a Receita Federal aqui e eles perceberam as mesmas coisas, mandavam uma carta e as pessoas não entendiam o que estavam sendo cobradas.
Elas liam aquela carta e não entendiam. Então, ao simplificar a linguagem, né, e é uma ferramenta poderosíssima que a administração pode fazer, mas a gente usa ainda o burocratês, né, aquela linguagem ali, o juridiquês, que a gente fala e ninguém consegue realmente compreender. Então, isso, por exemplo, é um aprendizado importante. A inovação não precisa ser algo enorme. Às vezes, algo muito simples. Eu digo que a inovação mais disruptiva, o pessoal persegue a inovação disruptiva. Eu falo, a inovação mais disruptiva é a que beneficia melhor o público dela. É a que gera mais valor para aquele público no olhar dele, né? Porque também não pode ser no meu olhar. Tem que ser o que aquela população que está sendo atingida por aquela política vai ter mais benefício. Essa é a inovação. Se ela é incremental, se ela já foi implementada aí em Portugal e a gente só está copiando, tudo não tem problema, né? Não precisa ser inédita, ela precisa agregar valor, melhorar a vida das pessoas. Então, eu acho que isso é um valor central da inovação e é o principal aprendizado que a gente tem tido, que ainda não é óbvio para o serviço público de que essa é a nossa missão única, melhorar a vida da população, né? E essa questão coloca exatamente o mote para a última pergunta, porque estamos mesmo a aproximar do tempo da nossa conversa, que é que futuro, que desafios, que objetivos próximos ou de médio termo para o Laboratório da Inovação da ENAP naquilo que é o caminho que tem feito e naquilo que pretende alcançar? Eu acho que a gente quer muito expandir as nossas metodologias, né, para que mais e mais organizações públicas se apropriem, então, e testar novas coisas. Muito bem. Esse ano a gente está, por exemplo, vai testar uma metodologia de desenho de futuros, né? Queremos trabalhar com foresight e forecast para políticas públicas, estamos construindo já uma parceria com a Demos Helsinki, que é uma think tank finlandesa, justamente para a gente testar e beber da fonte ali dessa nova metodologia. Também estamos mentorando os laboratórios, né? Então a gente quer fazer outras turmas dessa mentoria de laboratórios, porque é isso, nos procuraram 40 unidades de inovação para serem mentoradas e a gente tem uma capacidade limitada, né? Então a gente tem tentado também ganhar escala, como eu falei, tudo no Brasil é muito grande, né? O volume é sempre muito grande. Então a gente quer dar escala, a gente não teria como dar escala crescendo a ENAP, né? Crescendo a nossa equipe. Então a gente tem que dar escala formando novas equipes para que elas possam, nas suas organizações, nas suas localidades, dar escala para o trabalho que tem sido feito da inovação. Então, acho que esse é um desafio constante, e também o desafio de unir outros parceiros, né? A gente tem iniciativa de inovação aberta também dentro da diretoria, trabalhando com parceiros não usuais, a plataforma de desafios públicos, que trabalha com premiações e recebe soluções de startups, de empresas privadas também. Então, a gente tem tentado também expandir a atuação para além do setor público dialogando apenas com o setor público, né? A gente também dialogando com parceiros externos aqui. Eu acho que são desafios que pretendemos cumprir. Muito bem, muito claro, muito obrigado. Estamos agora, sim, nos segundos derradeiros da nossa entrevista com a doutora Maria Isara Camões, coordenadora-geral do Genova, Laboratório de Inovação em Governo na Escola Nacional de Administração Pública do Brasil, a ENAP. Resta-nos agradecer toda a disponibilidade para partilhar a sua experiência, para refletir connosco sobre os caminhos e sobre os desafios e também para perspectivar o que é o futuro. Muito obrigado uma vez mais e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.